Senhor Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, estamos no período final de duas legislaturas, a nacional e a regional. Aquilo a que se assistiu nestes 4 anos é muito simples e é muito claro. Uma maioria parlamentar na Assembleia da República que é inimiga da Madeira, é a Madeira e a anti-autonomia. Portugal bateu recentemente o recorde da sua dívida pública. Ultrapassou a barreira dos 252 mil milhões de euros. O país, por outro lado, continua a acumular déficits orçamentais anuais. Na Madeira, ao invés, a dívida pública foi reduzida em 1,6 mil milhões de euros, isto é, 22% de redução em 6 anos, e também em 6 anos consecutivos apresentamos saldos positivos anuais, contribuindo de forma positiva para as contas nacionais, ao contrário do que disse António Costa na Assembleia da República, prontamente desmentido pelos dados do Instituto Nacional de Estatística. No país, bateu-se outro recorde. A carga fiscal subiu e superou os níveis do tempo da Troika. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, em 2018, a receita de impostos e contribuições sociais atingiu o valor de 37,5% do produto interno bruto. Na Madeira, pelo contrário, as taxas de IRS, do IRC e do imposto dos combustíveis desceram. Temos hoje combustíveis mais baratos na Madeira se comparados com o território nacional. Estamos também na cauda da Europa em investimento público. Em 2018, Portugal registrou o valor mais baixo de investimento público na Europa, com apenas 1,97% do produto interno bruto, abaixo dos 2,6% da média europeia e mesmo atrás da Grécia, que foi de 3,3%, ou da própria Eslováquia, que foi de 3,5%. Repito, Portugal, 1,9% do produto interno bruto em investimento público. A anunciada recuperação do investimento público, prevista em vários orçamentos de Estado, é uma falácia deste governo socialista, apoiado por comunistas e esquerdistas do Bloco. Na Madeira, o investimento público foi retomado, sendo isso visível, e uma aposta clara deste governo social-democrata, a par do aumento do investimento privado. Levou-nos a 70 meses de crescimento económico consecutivos e à taxa de desemprego mais baixa desde 2011, com a criação de mais de 18 mil postos de trabalho. O sistema de saúde, os transportes públicos, os demais serviços públicos da nação colapsaram e hoje assiste-se a uma degradação acentuada dos serviços prestados aos portugueses que, apesar da propaganda, não funcionam. A culpa é essa, claro está, é dos utentes, como agora se viu com o cartão do cidadão. A culpa é de quem vai para a porta antes do serviço abrir ao público. Pasme-se com estas desculpas. Ao tempo em que chegámos com este Partido Socialista em Portugal. A culpa é de quem vai para a porta de um serviço antes da hora da abertura do próprio serviço. Imagine-se. A 15 de março de 2015, dizia António Costa, secretário-geral do Partido Socialista: não faz sentido que a República hoje, tendo felizmente taxas de juros melhores, continue a cobrar taxas de juros piores à região autónoma da Madeira. Fim de citação. Foi no dia 15 de março de 2015, aqui na Madeira, em campanha eleitoral, que António Costa o disse. Passados mais de 4 anos, o que nós temos de dizer é muito simples. É inconcebível
que o mercado financeiro ofereça melhores condições do que o próprio Estado oferece relativamente aos encargos com juros da dívida da região autónoma da Madeira. O mercado financeiro oferece melhores condições à Madeira para se financiar do que o próprio Estado oferece à região autónoma da Madeira. Na região, o Governo Regional, em diálogo com os parceiros sociais, conseguiu acordos com os professores, com os enfermeiros e com o sector da hotelaria, só para citar alguns. Em território continental, o diálogo é apregoado e prometido, mas não é praticado pelo Governo Socialista. É assistir a greves e distúrbios que provocam o caos na vida das pessoas. Um Governo Socialista que nem é capaz de cumprir sequer com uma proposta aprovada na Assembleia da República sobre o subsídio social de mobilidade aérea. Aliás, o Partido Socialista votou contra a proposta de lei que altera o regime desse subsídio, ao contrário dos restantes partidos que a aprovaram. Para não falarmos da atrapalhada que tem sido a questão do financiamento do novo Hospital da Madeira, com sucessivos avanços e recuos, e que até já teve direito a cartaz socialista, o célebre Juntos Conseguimos, mais uma mentira do Governo da República para com a Madeira. Ou então, as agora muito faladas taxas moderadoras, que não se pagam na Madeira e que prometem acabar apenas em 2020. Como podem agora falar de saúde na Madeira quando têm o desplante de apresentar como medida principal a compra de um hospital privado, por sinal e coincidência, pertença de um colega de partido? Recentemente, na campanha eleitoral para as europeias, o secretário-geral socialista António Costa acusou o PSD de querer fazer um assalto ao poder. Ora bem, de assaltos ao poder, nós sabemos bem quem é o especialista. Primeiro assaltou o seu próprio partido e depois assaltou o país, chegando a primeiro-ministro, apesar de não ter ganho eleições. Mas é também um obcecado pela Madeira. Por isso é que a 22 de abril deste ano disse, e passo a citar: quando chegarmos a setembro e formos à Madeira ganhar pela primeira vez essas eleições regionais. Senhores deputados, Sr. Presidente, senhores deputados, reparem bem, quando chegarmos a setembro e formos à Madeira ganhar pela primeira vez essas eleições regionais. Então, é Lisboa, é o Partido Socialista de Lisboa que vem à Madeira ganhar as eleições? Não são os madeirenses? Que gente é esta, maniatada pela vontade expressa do seu líder nacional? Está explicado, então, o porquê do anúncio da candidatura do Partido Socialista ao Governo Regional ter acontecido no continente e não na Madeira. Que partido é este que se curva perante os interesses de Lisboa, pondo de lado os interesses da Madeira e dos madeirenses e porto-santenses? Que credibilidade têm estas pessoas que mentem e não cumprem o que prometem e não olham a meios para atingir fins exclusivamente partidários? Ainda recentemente, por exemplo, numa sessão do Partido Socialista sobre a economia do mar, participou um diretor-geral da política do mar, Ruben Eiras. Membros do Governo Socialista de Lisboa já participam nessa qualidade, na qualidade de membros do Governo, em ações partidárias do Partido Socialista. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, dizia a ex-primeiro-ministro britânica Margaret Thatcher que o socialismo só acaba quando acaba o dinheiro dos outros. Curiosamente, todas as intervenções do Fundo Monetário Internacional que ocorreram em Portugal tiveram algo em comum. Os socialistas lideravam o Governo da República. Em 1977,
em 1983 com Mário Soares e em 2011 com José Sócrates. Também, logo antes, poucos meses antes, em 2011, se viveu um período de grande prosperidade, com aumentos salariais e até com a descida do IVA. Poucos meses depois, muito poucos, José Sócrates solicitava o empréstimo de 78 mil milhões à famosa Troika. Será isto que queremos para o país? Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, os madeirenses têm, a 22 de setembro, uma importante escolha a fazer. Entre aqueles que, em primeiro lugar, defendem a Madeira e a sua autonomia, e aqueles que se curvam perante Lisboa e perante o seu líder nacional. Entre sermos nós a decidirmos o nosso futuro, ou serem os outros a decidirem por nós. Entre os madeirenses decidirem o que querem para a Madeira, ou deixar que os outros o façam por nós. Muito obrigado.